Oi, gente! Bom, recentemente, no caso ontem, eu li um livro muito interessante, chamado Imagens Estranhas. Ele é estranho, como o nome já diz, mas fica mais estranho quando a gente vê quem é o autor, que é um cara, olha, tipo, ele é, assim, ele não é bizarro, porque eu maratonei todos os vídeos no YouTube dele, tipo, eu achei legal. Mas assim, ele tem uma pegada meio assustadora, meio creepy. E isso me lembrou de uma pesquisa que eu li recentemente, que é do porquê nós gostamos de coisas estranhas. Então, eu vou comentar sobre isso enquanto eu falo sobre o livro. Gente, eu escrevi um roteiro no Docs, hoje na aula de matemática. E então eu vou ler aqui pra vocês, tanto que meu coisa já tá aberto. E, gente, hoje, na aula de redação, eu descobri que dá pra ver o que eu faço no Chromebook da escola, pelo reflexo dos meus óculos. E eu tava, tipo, assistindo o YouTube. Tipo, dá muito pra ver, mas eu não sabia que dava. Tá, tudo bem, eu sou uma boa aluna, o professor não fala nada. E, bom, abri aqui. Ó, eu criei um Docs, que vai ser, tipo, eu vou escrever todos os roteiros. Nossa, gente, eu planejei muitos vídeos, muitos vídeos. Só hoje. E é isso, vamos falar sobre por que nós gostamos de coisas estranhas e do livro Imagens Estranhas. Recentemente, minha amiga veio dormir aqui, a Duda, eu gravei um vídeo com ela, tá muito bom, assistam. E eu tava pesquisando filmes de caso criminal pra gente assistir. E eu entrei em uma reportagem não, né? Em uma pesquisa sobre por que nós gostamos de casos criminais. Daí, eu li essa pesquisa e depois eu fui pra baixo e eu entrei no por que nós gostamos de coisas estranhas. E eu achei os dois muito interessantes, mas eu consegui linkar a segunda pesquisa com esse livro e eu quero trazer pra vocês. Bom, gente, eu separei 4 pontos e uma conclusão, então são 5 pontos no total. Bom, o primeiro ponto é que seres humanos são naturalmente curiosos, então a gente sempre tá procurando saber mais, sabe? Desde sempre, é tipo um mecanismo de sobrevivência. Então, como coisas estranhas, tipo coisas desconhecidas, são diferentes pra nós, desperta a nossa curiosidade. Então a gente acaba indo atrás, principalmente, eu acho que com caso criminal é a mesma coisa. Por exemplo, casos assim muito grotescos, por exemplo, tem alguns casos, principalmente que envolve canibalismo, eu tava escrito na pesquisa também, que tendem a despertar nossa curiosidade, a gente tende a ter mais interesse. E porque são coisas assim que saem muito da nossa realidade, sabe? É muito curioso. É muito novo. Bom, o segundo ponto é que normalmente coisas que vão além do que a gente normalmente pensa faz a gente pensar, sabe? Ideias contraditórias faz a gente pensar e reavaliar muitas coisas. Por exemplo, eu não sei, mas isso se chama dissonância cognitiva, tá? É quando a gente se depara com uma ideia que não é o que a gente pensa, e isso acaba gerando nosso cérebro ficar lá cerebrando, e a gente passa a pensar sobre isso muito profundamente, e aí a gente muda nossas crenças, e é por isso que a gente se atrai pelo desconhecido. Eu não gosto muito da palavra estranho, mas nesse sentido, nesse vídeo, estranho é como se fosse sinônimo de desconhecido. Então, é.
Terceiro ponto é que aceitar o diferente é aceitar também, tipo, uma individualidade pessoal, sabe? Tipo, eu acho que isso não se enquadra muito no livro, mas eu acho que quando você sai do óbvio, você tá claramente criando uma identidade própria, sabe? Então, isso é legal porque causa identificação. Não tô falando que, assim, você vai se identificar num livro de um canibal, não, mas... Bom, quarto ponto, não, 1, 2, quarto, eu separei 5 pontos. O quarto ponto é a resposta emocional, que assim, tudo que o nosso cérebro tem uma resposta, tudo que o nosso cérebro responde pode ser de forma negativa, por exemplo, com medo ou raiva, ou de forma positiva, com alegria ou fascínio. Tende a atrair a gente. Quando algo chama a nossa atenção, quando algo desperta algum sentimento na gente, essa coisa tende a prender nossa atenção. Porque a gente quer mais, porque é um estímulo pro cérebro, digamos assim. E tá. Na verdade, são só esses 4 pontos mesmo. E eu acho que eu não sei contar. Será? Bom, a conclusão é que coisas estranhas nos atraem porque elas precisam ser decifradas e saem do óbvio. E é sobre exatamente isso, mais ou menos, que esse livro fala. Bom, sobre o que é? Tem imagens, sabe? Tipo, desenhos. Como se fossem de criança, sabe? Tipo, esses desenhos de teste psicológico da casinha e da árvore. Ó. E cada capítulo é uma espécie de conto, mas no final eles estão todos conectados. E é uma coisa assim, ai, gente. É altas emoções, tipo, altas emoções mesmo. E, bom, cada conto / capítulo vai ter um desenho diferente. E cada desenho vai esconder um mistério. Tipo, todos os desenhos vão ter alguma coisa, assim, perturbadora por trás, algum significado oculto. E o primeiro conto... Quer dizer, eu vou contando de conto em conto, que no final é uma coisa só, mas é vendido como se fossem contos. Pera. O primeiro, que é tipo como se fosse o prólogo, é esse desenho aqui da menina da casa, que é uma criança que tá em um instituto. E ela tem que fazer esse desenho. E só fala isso, daí faz a análise psicológica dessa criança, né? E começa o livro verdadeiramente. O primeiro capítulo chama O Desenho da Mulher ao Vento, né? Aqui, a Mulher ao Vento. E é 2 estudantes que eles gostam de, tipo, coisas estranhas. Ele é, tipo, vlog e tal, essas coisas de investigação e tal. E eles acham um vlog que é um cara, aparentemente normal, com a vida normal, inclusive até bem entediante, que ele cria um vlog e... Um blog? Ele cria um blog e ele fala do dia a dia dele com a esposa. Então, hoje a gente comeu bolo e tal, até o momento que a esposa dele engravida. E durante a gestação, ela faz muitos desenhos que ele publica no blog. Porque ela é uma ex-ilustradora. Isso vai ser importante, gente. Eu não vou falar no vídeo, mas isso vai ser importante se você for ler. Bom, e quando a criança nasce, ele para de postar. E depois de muitos anos, ele... isso é uma coisa que eu acho que ficou um pouco solta, ou eu que não percebi.
Depois de muitos anos, ele fala... Muitos anos não, 3 anos. Ele fala que vai parar de postar no vlog. Blog. Porra, gente, é vlog? Blog. Ele fala que vai parar de postar porque ele descobriu o segredo que os desenhos escondiam. E, bom, e também dá a entender que aconteceu muitas coisas que ele continuava postando nesse período depois que o filho dele nasceu, que pareceu que ele não tinha postado nada, só que ele apagou todas as postagens. E eu acho que é isso que acontece, eu não sei, ficou meio... Eu não peguei, gente. Bom, próximo. Ai, gente, pera. Aqui. O segundo é o desenho do quarto encoberto de névoa. Aqui, ó, gente. Que é um menino que desenha ele e a mãe e o apartamento que eles moram pra dar de presente de Dia das Mães. Mas, no desenho, ele faz uma névoa cinza onde é o apartamento deles. E isso desperta muita curiosidade na professora sei lá, do negócio da creche. É que não é creche, é tipo acima de creche, mas não é o primeiro ano. Enfim, gera curiosidade na professora e na mãe. Daí a gente vai descobrindo o que essa névoa, conforme o conto vai passando, nós vamos descobrindo o que essa névoa significa. Próximo. Mas, gente, é muito bem elaborado, muito bem escrito. Tem alguns lapsos de tempo e algumas idas e voltas no tempo. Isso é uma coisa que eu já falei aqui, que às vezes me deixa confusa e que acaba me incomodando. Mas nesse livro, isso foi super bem feito. A única coisa que eu senti um pouquinho de dificuldade foi no nome dos personagens. Mas eu acho que isso é uma coisa cultural, porque como... Não cultural, cultural, não sei, mas todos os nomes são japoneses. E a gente não tá acostumado com nome japonês, então é meio complicado, principalmente pra saber qual é o gênero do personagem, sabe? Mas eu acho que isso é uma coisa, tipo, não é um problema do livro, é um problema meu mesmo. O terceiro, gente. Ah, só tem 4 contos, eu acho. Aqui, que é uma montanha, que é o desenho final do professor de artes. É um professor de artes que ele tava subindo uma montanha, que ele gostava de desenhar, ele gostava da vista que ele tinha, e ele sempre ia lá pra desenhar, mas uma vez ele foi, enquanto ele estava acampando nessa montanha, ele foi brutalmente assassinado, mas enquanto ele estava nesse momento de tensão, né, da morte dele, ele fez um desenho, que é a paisagem que ele estava vendo no momento, paisagem que tava lá. E quem que vai desenhar uma paisagem nos últimos momentos de vida, gente? Eu acho que eu não. Eu acho que eu estaria, tipo, chorando, não sei. Mas, enfim, o fato dele ter desenhado uma paisagem, né, dele ter feito um desenho, primeiramente, enquanto ele estava sendo assassinado, já é bastante peculiar, bastante estranho, né? Então, a gente descobre que esse desenho esconde um segredo. E esse conto também é bem... Eu não sei se pode chamar conto. Enfim. Aí, nós voltamos para o último conto. Não, nós vamos para o último conto e voltamos para o primeiro desenho, que é o do passarinho. E nesse a gente descobre a história mais a fundo dessa menina aqui, que está na instituição. E todos os contos se misturam. E, gente, bom, eu achei o livro muito, muito, muito bom. Eu fiquei interessada nos contos. Eu queria saber o que ia acontecer. Eu fiquei até impressionada. Tipo, eu tive
Eu tive certos pesadelos com esse livro, tipo, literalmente. E porque ele é um terror barra mistério. E assim, eu acho que me deu medo. Não exatamente medo, mas um certo desconforto, porque os desenhos eram bem desconfortáveis também, e o jeito que o autor fala, ele vai muito direto no ponto, sabe? Então, às vezes, como você não tem... Ele não deixa você pensar muito, sabe? Você tentar descobrir o que aconteceu com aquele desenho. Então, é tudo uma informação atrás da outra. Então, sei lá, meu cérebro teve que processar muito rápido. Em alguns momentos acabou me causando um certo desconforto, que acabou causando uma espécie de medo, sabe? Mas eu achei bom. Eu acho que a intenção era exatamente essa. E eu recomendo. Recomendo bastante. E é um livro super curto, gente. Tem 194... Não, 184 páginas. Então, eu gostei bastante. E traz... Mexe com todos os pontos que eu falei. Do porquê nós gostamos de coisas estranhas. Eu acho que mexe com algumas partezinhas do nosso cérebro. Então, é bem legal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado.